Oi, segunda série, tudo bem com vocês? Pessoal, dando continuidade aqui sobre os sistemas do nosso corpo, hoje nós vamos falar sobre excreção, sobre o sistema, como que ele é chamado? Excretório? Sistema urinário, né? Na verdade, desculpe, sistema urinário. Bom, a excreção, gente, é a eliminação, como que a gente caracteriza a excreção? Opa, voltando aqui. É a eliminação pelo sistema urinário de excretas do metabolismo celular. São eles os restos nitrogenados da metabolização dos ácidos nucleicos. Lembra aquela história que vocês devem se lembrar que era bem complexa sobre ácidos nucleicos, DNA e RNA, que precisam ser produzidos dentro do seu núcleo da célula para a produção de proteínas, para você crescer e tudo mais? Então, todo esse processo aí gera restos nitrogenados. E, além disso, os aminoácidos que a gente ingere também. Então, tudo isso daí precisa ser eliminado, né? E ele é eliminado em forma de restos nitrogenados no nosso organismo pelo sistema urinário, tá? Só para a gente poder comparar e entender, existem três grupos principais aqui de produção desses restos nitrogenados. Então, o primeiro grupo, né, é o grupo que vai excretar amônia. Nesse grupo, nós temos os peixes ósseos e os anfíbios quando estão em fase de girino, porque a amônia é extremamente tóxica, só que ela é solúvel em água. Então, o animal, para conseguir eliminar a amônia, ele vai precisar dissolver essa excreta que é muito tóxica na água. O segundo grupo é o grupo dos animais que excretam ácido úrico. É uma excreta um pouco menos tóxica do que a amônia, né? Então, quem que excreta isso são os répteis e as aves. Esse tipo de excreta aqui é um tipo de excreta que utiliza pouca água, né? Então, esse grupo de animais aqui, como os répteis e as aves, que precisam obter, né, reter um pouquinho mais de água no organismo, vão usar esse tipo de excreção nitrogenada aqui. E o terceiro grupo, que é o grupo dos mamíferos, o nosso grupo aqui, né? E os anfíbios adultos e peixes cartilaginosos. Esse grupo vai excretar ureia. A ureia é o menos tóxico aí desses restos nitrogenados, tá? Porque aí a gente não precisa excretar em meio aquoso. Então, como que a gente se separa aí? Quem que é o responsável, o órgão responsável, o sistema responsável por isso, tá? É o sistema urinário. Ele faz o controle das concentrações de água e sais minerais no organismo. Então, ele é composto aqui por um par de rins, que vem irrigado pela veia cava, né? Tá vendo aqui, ó, e a artéria renal. E ele fica em cima dele, nós temos duas glândulas, em cima dos rins, nós temos duas glândulas que têm a função de produção hormonal, que numa outra hora veremos. E aqui, que é chamada de suprarrenal, né? E aqui nós temos a bexiga e a uretra, além do uréteres, aqui um par de uréteres que vai conduzir todo esse líquido para ser armazenado temporariamente na bexiga e depois eliminado pela uretra. Os rins, então, como a gente separa em quatro partes principais aqui, quatro órgãos principais do sistema urinário, vamos falar dos rins. Os rins, eles têm 12 centímetros de comprimento por 6 de largura, não é grande, né? E ele é todo cheio de néfrons, que tem essa capacidade de filtrar o sangue, de reabsorver e secretar substâncias na urina e informação. Daqui a pouco a gente vai falar, vai, né, poder explicar um pouquinho melhor o que acontece dentro dos néfrons. E ele também chega nele uma artéria renal que traz o sangue a ser filtrado e a veia renal que vai levar o sangue já filtrado de volta à circulação. Quando a pessoa tem algum tipo de dificuldade, né, no sistema urinário, é necessário que ela faça hemodiálise. A hemodiálise vai simular essa filtração do sangue que é feita pelos nossos rins, tá? Então, se eu pegasse um rim, cortasse, aumentasse, eu conseguiria ver essa estrutura aqui,
que é nessa estrutura que vai acontecer a absorção e reabsorção dos líquidos do corpo, que a gente já vai ver daqui a pouco, eu vou falar um pouco mais. Além dos rins, nós temos os outros três, que são os uréteres, que são esses caninhos, né, que vão conduzir a urina do rim até a bexiga urinária, que vai armazenar a urina temporariamente, né, e ela tem uma capacidade aí também, que vai aumentando até 3 níveis, por isso que quando dá uma vontade na gente de urinar, vem uma primeira vontade mais tranquila, uma segunda vontade mais forte, uma terceira que quase não dá para segurar, que é quando a bexiga está extremamente cheia. E por último, a uretra, que vai conduzir a urina que sai da bexiga para fora do corpo, tá? Bom, dito isso, como que é então a fisiologia do nosso sistema renal? Eu já falei que a função, né, do sistema excretor aí é a eliminação dessas excretas, né, nitrogenadas, é também a homeostase, que é o controle de quantidade e concentração de sais e metabólicos dentro do nosso corpo, regulação do pH, inclusive pH sanguíneo, né, aqui. O controle da nossa pressão arterial também é feita pelo nosso sistema excretor e a eliminação de drogas também. Aqui drogas sejam lícitas ou ilícitas é feita todinha pelo sistema excretor. Por isso que para fazer os testes, né, de antidoping, por exemplo, se faz o teste com a urina do atleta. Bom, lembra que eu falei que a gente ia estudar um pouquinho mais o que acontecia dentro daquela estrutura, a cápsula de Bowman no nosso rim? Aqui dentro é que vai acontecer todo o processo de filtração. Então, nessa primeira parte aqui, tá vendo vermelhinho? É onde acontece a filtração glomerular. É a passagem de pequenos materiais e a água e os sais e a ureia e a glicose. Então, todos esses produtos vão passar aqui dentro. Aqui nessa segundo pedacinho é onde acontece uma reabsorção. Então, o sangue passa aqui e aqui vai acontecer uma reabsorção desse sangue. O material do túbulo proximal será reabsorvido pelo capilar. Então, já aconteceu uma primeira filtragem aqui, o capilar vai começar a reabsorver. Nesse terceiro pedacinho aqui, que é o que é chamado de túbulo proximal, é onde acontece a secreção tubular, que é o transporte de amônia, né, compostos hidrogenados, as drogas, o ácido úrico para o túbulo distal. Depois, então, acontece a divisão, porque ele está passando tudo aqui, ó, vem passando, vai fazendo esse caminho, até chegar aqui no túbulo distal. Chegou no túbulo distal, acontece a difusão, que é a entrada de sódio nessa alça aqui. Então, vai começar a entrar sódio aqui dentro. E a quinta parte, né, que acontece o transporte ativo, que é a saída do sódio. O sódio entrou tudo aqui dentro para poder formar esse composto nitrogenado aí, né, a ureia, no nosso caso. E aqui também vai acontecer, como entrou, vai precisar sair por meio de transporte ativo, tá? Então, a água aqui, de acordo com a quantidade de concentração de sais que a gente tem no nosso corpo, ela pode ser absorvida e reabsorvida. E quem é que faz, então, isso a gente chama de regulação osmótica, que é uma osmorregulação das concentrações do nosso sangue. E quem é que faz esse controle? São 2 hormônios, tá? É um controle involuntário, porque o corpo, ele pode perder água, seja pela expiração, né? Sai o vapor de água quando a gente respira, seja pelo suor, por fezes, lágrimas. Então, os rins, eles ficam responsáveis, né, por fazer esse controle de níveis de concentração. Quando falta água, eles vão reabsorver a água. Se sobra água, elimina pela urina. Por isso que é tão importante a gente tomar bastante água. Quando outros compostos, como hormônios, os sais ou mesmo a glicose está em excesso, os rins vão eliminando também pela urina. Inclusive, existem tipos de tratamentos estéticos, né, em que é feito até eliminação de gordura pela urina também, que faz a quebra, né, porque a gordura é uma célula, ele consegue realizar uma diferença de cargas aí, ele vai conseguir realizar a quebra, a ruptura dessa membrana celular aí, a gordura então consegue ser dissolvida no sangue, e uma vez que ela está dissolvida no sangue, ela vai ficar em excesso, chega nos rins, os rins vão fazer o quê? Eliminar essa gordura pela urina, tá?
E como eu falei, é um mecanismo involuntário que vai ser controlado por esses dois hormônios. O hormônio antidiurético, né, é aquele hormônio, ele inclusive pode ser inibido pelo consumo de álcool. O álcool, ele vai inibir a produção aqui desse hormônio. Então, por isso que a pessoa sente tanta necessidade de ir urinar tantas vezes, né? Então, para que serve esses hormônios? Quando há um aumento da osmolaridade, ou seja, o que é osmose, né, gente? É a quantidade de água que pode entrar dentro de uma célula. Se essa célula tem uma grande concentração de sais, ela vai precisar de mais água para poder dissolver essa concentração de sais. Então, se há um aumento na osmolaridade, ela vai estimular os osmorreceptores a produzir esse hormônio antidiurético, né, que é a antiadiurese, e a pessoa então vai reter água, porque se está tendo uma enorme concentração de sais, ele vai precisar de mais água para conseguir dissolver esses sais. Então, ele vai produzir esse hormônio para reter mais água. Se acontece ou uma diminuição também aí, né, de pelo menos 10% da volemia, isso vai estimular os barorreceptores a produzir a angiotensina 2 e tem essa sensação que nós temos, né, que é um reflexo orofaríngeo de sede, ou seja, o seu corpo vai responder. Imagina que você está bebendo pouca água, está aumentando a concentração de sais no seu sangue. Como que o seu corpo responde? Eu estou precisando de água? Eu estou só eliminando água pela expiração. Estou eliminando água pelo suor, pelas fezes e não está entrando água, ele tem um reflexo orofaríngeo que a gente conhece como sede, né? Para que a pessoa adquira água. Então, por isso que tem esse controle aí de concentração de sais, que é muito importante a gente manter, né? Uma prática, um costume de tomar pelo menos 2 litros de água por dia. É lógico que isso tem uma variação de acordo com o peso de cada pessoa, mas a gente considera como aproximadamente 2 litros por pessoa, tá? Então, acontece lá também essa regulação do volume plasmático, porque ele faz o controle da nossa pressão arterial, porque os sais, eles vão estar totalmente associados a essa quantidade de água que vai entrar por osmose, certo? Então, se tem mais água entrando por osmose dentro do nosso sistema circulatório, há uma maior quantidade de sangue, correto? Então, a pressão arterial também é alterada aí, né? O volume plasmático aí é alterado pela quantidade de água dentro do nosso sistema circulatório. Então, por isso que um é muito atrelado ao outro, um depende do outro, tá? Então, gente, só para. O outro hormônio, eu até tinha deixado uma marcação aqui, né? Que ele é chamado de aldosterona. Esse hormônio, ele é regulado pela renina, que eu coloquei aqui no esquema para vocês, tá? Então, esse hormônio aqui é que vai fazer com que os níveis da nossa pressão arterial se mantenha constante. É ele que vai fazer o controle aí da nossa pressão arterial. Ela vai estimular a reabsorção de sódio pelo túbulo contorcido distal e estimular também a reabsorção de água, que é o que a gente vai ver aqui no nosso próximo slide. Cadê? Deixa eu ver, cadê? Ver se eu acho. Aqui. Bom, gente, perceba só, né? Eu coloquei aqui até no anterior, quais que são as funções do nosso sistema excretor. Eliminação de excretas, homeostase, que é esse controle de concentração de sais no nosso sangue, regulação do pH, que uma vez que ele controla a concentração de sais, ele também vai controlar a concentração de ácido, controle da pressão arterial pela aldosterona e eliminação também de drogas. Aqui eu coloquei como drogas também os remédios, né? Remédios, drogas lícitas, que a gente também acaba utilizando. Às vezes você faz uso de algum remédio por onde que elimina pela urina. Por isso que o exame antidoping dos atletas é feito pela análise da urina deles, tá ok?
Bom, e como que então acontece essa absorção, reabsorção lá dentro do rim? Lembra que eu falei que a gente ia estudar um pouquinho mais? Se eu pegasse um rim, aumentasse ele bem grandão, eu conseguiria ver essa estrutura aqui, tá? Que é o que a gente chama cadê? De néfron. Então, no néfron vai acontecer, em primeiro lugar, a filtração glomerular, que é a passagem de pequenos materiais nessa região vermelhinha aqui, né? Então, água, sais, ureia e glicose vai passar por aqui. Depois, vai passar, ele vem passando nessa direção aqui, vai passando até chegar lá embaixo para a formação da ureia. Chegou nesse segundo pedacinho aqui, é onde vai acontecer uma reabsorção de água. Então, o material do túbulo proximal será reabsorvido para o capilar. Chegou um pouquinho mais para frente aqui, nesse pedacinho 3, acontece uma secreção tubular, que é o transporte de amônia e hidrogênio, né, drogas, ácido úrico para o túbulo distal. Ele vai seguindo nessa direção aqui. Tá vendo que aqui é chamado de túbulo distal? Então, vai entrando aqui, né, para acontecer esse transporte para eliminação pelo nosso corpo. Nesse quarto pedacinho aqui indicado aqui, ó, acontece uma difusão, que é a entrada de sódio na alça de Henle. Lembra que eu falei que isso é controlado pelo hormônio aldosterona? Ó, consegui falar dessa vez. Então, aqui é onde acontece. Quando chega nesse pedacinho aqui, já vai acontecer um transporte ativo, porque o sódio entrou, ele vai precisar sair. Então, essa saída vai acontecer nesse pedacinho aqui, que é o pedacinho que eu chamei de 5 aqui. Aconteceu tudo isso, aí ele vai chegar aqui embaixo. Isso, lógico, que é controlado também pela quantidade de água. Se o corpo está identificando que está faltando água, ele vai reabsorver a água, ele não vai eliminar. Por isso que a urina fica extremamente concentrada, né, amarelada, para quando ela é eliminada. O correto é que ela fique mais clara, quase transparente, um amarelo transparente. Aí que você vai conseguir identificar que você está bebendo bastante água, né? Para não sobrecarregar essa estrutura dentro dos nossos rins. Bom, e para finalizar, eu quero fazer com vocês um exercício. Esse exercício está na página 32 do livro, tá? Que é esse exercício da VUNESP. João e José foram ao estádio do Morumbi assistir o jogo de futebol. Pouco antes do início do jogo, ambos foram ao sanitário do estádio e urinaram. Durante o primeiro tempo do jogo, João tomou 2 latinhas de refrigerante e José 2 latinhas de cerveja. No intervalo da partida, ambos foram novamente ao banheiro e urinaram. Antes do término do jogo, porém, José precisou urinar mais uma vez. Sabendo que ambos gozavam de boa saúde, responda. Por que o fato de José ter ingerido bebida alcoólica fez com que ele urinasse mais vezes que João? É o que eu já falei, né? Falei agora há pouco. O álcool inibe a ação do ADH, né? Então, o álcool presente na cerveja inibe a ação do ADH, né? Que é o hormônio antidiurético, que é responsável pela reabsorção de água nos túbulos renais e, consequentemente, maior produção de urina. E isso daqui está muito relacionado a todos os sintomas de ressaca, por exemplo. Por que a pessoa sente ressaca no outro dia? Porque ela teve uma desidratação. Então, o álcool impediu essa reabsorção, a quantidade de sais está em alta concentração no sangue, é onde dá todos aqueles sintomas de ressaca na pessoa, tá? A segunda pergunta aqui, deixa eu voltar. O B. A urina, uma vez formada, percorre determinados órgãos do aparelho excretor humano. Qual a trajetória da urina desde a sua formação até a eliminação pelo organismo? Fácil, né? Rins, uréteres, bexiga e uretra até ser eliminado. Bom, pessoal, então é isso. Para casa, vocês deverão fazer... Deixa eu voltar aqui, que nossa, tá... Para casa, vocês deverão fazer os exercícios da página 28, 31, 32, 33 e 34. E aqui a gente finaliza sobre o sistema excretor. Então, por isso, vocês deverão fazer um mapa mental sobre esse sistema e anexar o fichário para ser avaliado no final do bimestre, tá ok? Bom, pessoal, então é isso. Não vou me delongar aqui, que o vídeo já vai ficar grande. E até a próxima.